Apresentando Flávio Sena. Já começou. Agora na Rádio Relógio. Papo afiado. Papo afiado. Pois é, como acontece toda quinta-feira e tem a reprise todo sábado de 11 ao meio-dia. A gente procura aqui debater os temas da semana e você, ouvinte da Rádio Relógio, pode participar também com a sua opinião, porque eu sei que você tem opinião. Eu sei que você comenta com todo mundo, então pode comentar aqui também, tá bom? Estou recebendo aqui os nossos convidados, Reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Tudo bem, reverendo? Graças a Deus, alegria poder voltar a esse microfone, convidando a todo mundo a sintonizar e participar. Quero receber o Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Relógio, no 580M, também pela internet, no Facebook, em todas as nossas plataformas. É muito legal voltar, estava de férias merecidas. Boa! E agora estou retornando com força total. Força total. Para esse papo cada vez mais afiado aqui. Carga total, né? Estou recebendo ela também, que eu sempre erro o primeiro nome dela, mas eu espero passar todo nesse transcorrer, durante toda essa trajetória desse nosso papo afiado, eu não errar, principalmente o primeiro nome, porque o segundo eu sempre acerto, né? Por conta do marido dela, que também está sumido, não sei por que ele sumiu. Mas enfim, Elizabeth Guimarães, pedagoga, educadora popular, integrante coletivo Pretas Cristãs da Resistência e mobilizadora na Casa Mãe Mulher. Tudo bem, Elizabeth? Tudo ótimo, Flávio Sena. Boa tarde a todas as ouvintes e todos os ouvintes. É sempre uma alegria participar desse programa. Pois é, então vamos falar aqui, digamos, fazer o anúncio aqui dos temas de hoje. Domingo passado foi dia de Enem. E ao contrário dos anos anteriores, onde os atrasados ou as fraudes chamaram a atenção, dessa vez o assunto foi o tema da redação: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Emocionou e chamou a atenção para a inclusão na educação. Em Brasília, os deputados votaram, entre outros textos, o projeto de lei que extingue a atenuante de penas para pessoas entre 18 e 21 anos. E lá fora, o ator Daniel Washington chamou a atenção... Denzel Washington chamou a atenção ao pedir aos cristãos que usem as redes sociais para evangelizar. Papo afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Muito bem, você pode entrar em contato com a gente. Sabe como é que faz para entrar em contato com a gente? Não é só ligar 2445-6503. Tem até uma música aqui para você, ó. 2445-6503. 2445-6503. E não esquece que tem o nosso papo afiado, o nosso WhatsApp também, 991541280. Pode mandar aí o seu WhatsApp e a gente responde aqui. Vamos aqui para o primeiro tema. Papo afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Vamos começar pelo Enem. Olha, chamou a atenção essa questão aí da redação. Como eu falei aqui no início, todos os anos é sempre os atrasados que chamam a atenção, e tem sempre aquela questão folclórica de ser do brasileiro. Esse ano também, algumas cidades teve até contagem regressiva para o fechamento dos portões e tal. Mas, digamos, o carro-chefe do comentário do Enem foi o tema da redação, que muitos deixaram de fazer a redação porque acharam simplesmente inalcançável, difícil de se esboçar qualquer reação, qualquer comentário, qualquer argumentação. Então muita gente deixou de fazer a redação porque o tema foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Reverendo. Então, nós perdemos muito tempo até agora em discutir a importância do Libras na formação dos nossos estudantes, até porque nós não temos 100% de pessoas que não precisam do Libras ou não precisam do inglês, e cada um de nós, por sua vez, as igrejas, né? Nessa igreja que eu estou atualmente, estou lá dirigindo o culto, de repente me disseram, tem um rapaz aí que ele fala pelo Libras, e eu fiquei desesperado procurando
uma pessoa, porque eu falando lá, não era garantia dele estar entendendo, né? Até que alguém que sabia mais ou menos ajudou. Hoje é impossível ignorar o Libras, né? O número de pessoas com dificuldade de fala e de ouvir, né? O linguajar que é comum na sociedade brasileira está aumentando. E não só por isso, né? É uma parcela importante da população que precisa ser atendido. E ser atendido significa, né, se fazer entender os outros. Então, quem ainda não aderiu a isso, as igrejas que ainda não aderiram, outros movimentos sociais que ainda não aderiram ao Libras, por favor, né, façam essa adesão para que 100% da população possa entender o que se fala aqui nesse país. Ô Leonardo, é por aí o caminho, como o reverendo falou, talvez é porque é pouco falado, isso não é, digamos, massificado desde a raiz na nossa educação, e por conta disso, porque é pouco falado, o povo pouco se interessa, pouco lê, pouco se informa, e o resumo da ópera não sabe escrever uma mísera linha sobre o assunto. A questão é muito relevante nesse momento, diante de tantas situações que a sociedade tem discutido nesse momento, é que tira da obscuridade, tira da, digamos assim, da invisibilidade social essa parcela de brasileiros que muitas vezes fica tolhida de serviços básicos, questões fundamentais de acessibilidade e que em pleno século XXI, com toda a tecnologia à disposição, ainda não tem de forma igualitária acesso a esses serviços. E numa prova que é fundamental para o acesso dos jovens às principais universidades públicas do país, e você trazer à tona essa informação, essa questão de maneira mais ampla, eu acho que realmente foi um serviço muito grande da banca examinadora ter levado luz a isso. E isso é muito importante, não só para as igrejas, mas como toda a sociedade abraçar essa comunidade, né? Toda essa parcela da população. Mas, ô Elizabeth, não escreveu, não tentar pelo menos escrever alguma coisa, não escrever nada, simplesmente, vou desistir, não vou escrever nada, como assim? A gente tem um problema porque nós não somos treinados na nossa expressão escrita, tal como nós somos treinados na fala. Sim. Porque quando uma criança começa a falar, qualquer coisa que ela diga, de qualquer jeito, é bonito. A família enfatiza algumas palavras, a família que a criança fala errado, os adultos adotam falando errado, porque acham bonito e estimulam a criança a falar. Com a expressão escrita, existe a máxima de que para escrever é preciso escrever certo. E aí a gente já começa no processo de educação da escrita com a cobrança de só escrever, se for para escrever certo. No final do ensino fundamental, quando você vai chegando ali pelo 7º, 8º ano, começa a coisa da produção textual. Uma coisa que deveria ser desde as séries iniciais da educação infantil. Porque nós nascemos nos expressando. E nós adultos sabemos que expressão vai muito além de um texto coerente. Então, o que acontece aí? Quando eu me deparo com algo que não faz parte do meu dia a dia, que não faz parte do meu cotidiano, e eu tenho a cobrança de, se eu vou escrever, ter que fazer o melhor ensaio da face da Terra em 4 parágrafos, divididos entre introdução, desenvolvimento e conclusão, com coesão e coerência, gramaticalmente correto, eu prefiro não fazer nada. Quando, na verdade, podia se abrir ali a oportunidade para ampliar o sentido da palavra surdos para um contexto outro qualquer, no sentido de não nos ouvirmos enquanto sociedade um ao outro. Poderia se falar do fato de não se saber se comunicar com uma pessoa que não escute por conta de não ter aprendido e não ter ouvido falar sobre Libras em nenhum momento da educação até aquele momento. Poderia se falar da necessidade de nós, assim como temos indicações em Braille, ter obrigatoriamente pessoas formadas em Libras em todos os ambientes,
Não há necessidade, como alguns colocaram, né, de ser uma autoridade da educação de pessoas que não escutam e, portanto, não falam, porque não aprenderam a falar escutando, porque não existe, né? As pessoas falam muito, fulano é surdo-mudo. Não. Só para deixar aqui uma pontuação. A maioria das pessoas surdas tem o aparelho fonador absolutamente normal. Não fala porque a gente aprende a falar via de regra escutando. Isso aí. Se eu não escuto, então eu não aprendo a falar, a menos que seja feito um trabalho específico. E aí, como a gente tem esse preconceito de se eu escrevo, eu preciso escrever certo e eu preciso ser o melhor ensaísta de 4 parágrafos, incluindo introdução, desenvolvimento e conclusão, gramaticalmente corretos, acontece o que aconteceu. Mas havia várias possibilidades nesse texto. Até porque, o reverendo, o próprio tema, ele direciona o candidato para a argumentação dele. Por exemplo, olha, desafios, olha aí, desafios, pronto. Esse aqui já está indicando o aluno para onde que ele deve dirigir o argumento dele. Já está dizendo, olha, desafios para a formação. Então pronto, já indicou, já botou o caminho. Além disso, o reverendo, lá na prova, era apontado para o candidato, colocaram 3 informações e 3, digamos assim, predicados que iriam, aliás, que ajudavam a quem iria construir lá o texto. E um desses dados colocaram lá os números de uma pesquisa, como que o Brasil ainda está aquém daquilo que deveria ser no sentido de educação para estas pessoas, para os surdos e mudos, e colocaram esses critérios e colocaram 4 formas. Então deram subsídios, base, informação, tudo para o cara escrever e ainda apontar o caminho para ele argumentar. E mesmo assim, não conseguiram escrever. Então, é a velha natureza de não tentar nunca. Ou acerto tudo ou não acerto nada, né? É tudo ou nada, Ou né? tudo ou nada. E isso é lamentável, né? Porque deixamos de prestar algum auxílio, deixamos de abrir algum caminho pela falta de eu não sou especialista. Tudo bem, você não é especialista, mas você está vivendo num país em que esse tipo de situação é comum e nós precisamos dar algum respaldo para isso. Eu estou aqui me lembrando, há mais de 40 anos, eu estava descendo a serra, vindo de Barra do Piraí, e o ônibus parou. Aí parou por quê? Por que parou? Aí acordei, aí tô vendo o cara lá fora, fazendo sinais. Aí eu falei, o cara fazendo sinais, tem alguma evidência ali, e nada, absolutamente nada, até que um rapaz levantou, foi lá. Fez sinais para ele. Ele está perguntando como é que ele chega em Campo Grande daqui. Ele já estava ali, um tempão. Não estava sendo compreendido. Graças a Deus, uma pessoa de bom senso, uma pessoa intérprete, né, de sinais. Intérprete que entendeu que o Brasil é bem mais do que, né, o tipo de fala que ele usa, né, conseguiu interpretar. O motorista falou para ele, ele falou para o rapaz pegou o próximo ônibus que estava ali e resolvido um problema. Então, entendo que as igrejas perderam tempo de não ter pessoas com sensibilidade para isso, né? E eu mesmo tentei nas minhas comunidades, todo mundo quer, aí você fala assim, tem que pagar R$10 para, aí não quer mais, né? Eu acho lamentável. Então que essa demanda é reprimida, né? E esse papel que o Papo Afiado faz aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né, sirva para que cada um de nós não fique esperando o poder público nos dar um curso de Libras, né? Vamos buscar, vamos diminuir essa distância e saiba pelo menos 15, 20 palavras que se algum dia você for solicitado, você vai fazer alguma coisa, e isso vai ser bom para todo mundo. Bom, aqui para fecharmos, para irmos para o intervalo, eu vou fazer uma pergunta, não vou direcionar a pessoa, quem quiser responder fique à vontade, mas a pergunta então, quais os caminhos, e aí eu pergunto não no sentido de resolver o problema da educação dos surdos no Brasil, mas no sentido desses estudantes, dos nossos estudantes, da questão educacional. Qual o caminho seguir, o que fazer, qual a iniciativa? Tem uma questão que a Elizabeth levantou sobre a produção textual, um reforço a essa produção textual com qualidade que deveria ser ainda mais
enfatizada nesse ensino fundamental e ensino médio, no caso do ensino médio focado aí pro Enem, né, conclusão do ensino médio, seria a prática da leitura. Nós temos caiu em desuso, né, você pegar um livro físico e você ler algo além de 140 caracteres, né? Agora a gente tem que falar 280, né? Porque o Twitter dobrou, né? Ontem. Mas enfim, mais do que um texto de postagem no Facebook, mais do que uma hashtag. Então, eu acho que o conhecimento está aí à disposição. Seja o estilo que você goste, não importa. Seja um texto jornalístico, seja um romance, uma ficção. Busque conhecimento, leia, bula de remédio, enfim, qualquer coisa. Embalagens de shampoo. Exatamente, leia. A Bíblia também é bom ler, tá? Exatamente. Tem no aplicativo, Principalmente. É importante. E se você não está familiarizado com o texto, né, a linguagem da sua versão de Bíblia, saiba. Há versões mais próximas do português de hoje. Então, eu sempre falo isso na escola dominical. Se você não consegue se entender com o texto do vernáculo antigo, pega uma Bíblia a chamada NVI. Na nova versão internacional ou na nova tradução na linguagem de hoje. O importante é que você tenha condições de interagir com aquele texto. Mais do que saber de cor, né, mais do que ter ali um texto para recitar de forma mecânica, é que você consiga dialogar. E o que provavelmente os avaliadores do Enem queriam era isso, que se dialogasse com o enunciado. Independentemente da opinião do cara. Para além de ser especialista em educação de pessoas que não falam e não ouvem. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. A toda hora com você. Rádio Relógio. Rádio Relógio, a toda hora com você. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Vou dizer uma coisa pra vocês. Esse negócio de Enem gerou um debate aqui nos estúdios e a gente saiu do Enem, fomos falar de linguagens, falamos de Bíblia. Acabou em palavras do cotidiano e palavras que a gente não consegue. Eu vou trazer aqui a nossa especialista de linguagens do cotidiano, Elizabeth Guimarães. Diz aí, mitou, lacrou. Como é que é esse negócio aí, ô Elizabeth? Eu, como diva lacradora da sociedade, né, especialista em lacração. Mas, gente, a língua ela é viva, né? Isso mostra que a língua ela é viva. Então, esse negócio de dizer, olha, eu aprendi mandarim, pronto. Aí o cara acha que aprendeu mandarim, pronto, ele é o baluarte do mandarim. Mas a língua ela vai se modificando ao longo do tempo. A mesma coisa o americano vem aqui no Brasil, passa aí um ano e tal, ele chega lá nos Estados Unidos, eu sei falar em português, aí ele sai. Só que até então não existia a palavra mitou. Aí o cara volta pra cá, aí começa o brasileiro, mitou. Aí o americano fica perdido. Ele, peraí, isso não é português, eu aprendi uma coisa diferente. E assim, a coisa da internet, né, do tráfego. Opa, consegui. Do tráfego de informações, modifica muito a nossa dinâmica. Por exemplo, a forma que a gente tem de falar no gerúndio. É uma questão de tradução, porque quando o telemarketing veio para o Brasil, ele veio dos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos, quando se traduz vou encaminhar, vou enviar, não fica vou encaminhar, vou enviar, vou resolver, vou mandar. Fica vou estar encaminhando, vou estar direcionando. E aí todo mundo toma ódio da Judite, né, eternizada pelo Fábio Porchat, porque ela sempre está encaminhando, enviando, transportando, transferindo alguma coisa. Então, assim, a gente precisa perceber, inclusive isso na escrita. Será que nós, adultos, ou será que nós, professores, será que nós, de uma maneira geral, estamos abertos para a comunicação do jovem para além da regra? Né? Será que nós, eu vi um caso, tem uma sigla que eu não me lembro, que quando a pessoa é homenageada nas redes sociais, bota a hashtag, acho que é WOW.
Aí uma senhora entrou no grupo da família anunciando que alguém tinha morrido e ela botou a sigla lá, hashtag, tipo, celebrando a morte do cara. Só que ela botou no grupo. E aí os filhos, mãe, pelo amor de Deus, Não é assim. Então, assim, é uma coisa da gente perceber as maneiras de se comunicar. Você estava falando do desafio norte-americano. A gente, quando sai do Rio de Janeiro, vai conversar com pessoas de outros estados, a gente não entende 40% do que eles dizem e eles não entendem 40% do que a gente diz. Por quê? Da mesma coisa. Né? Até há uns 2 anos atrás teve essa discussão quando um autor lançou o dicionário de cearenseis. Como é que se dizem as coisas no Ceará? É alguma coisa absolutamente diferente do que a gente está acostumado no Rio, por exemplo. Então, eu penso que a gente precisa pensar, né, fazendo um link com o que a gente estava discutindo ontem, como que a gente se comunica. E quais são os desafios, né, parafraseando aí o enunciado da redação, da comunicação. Né? E partindo para uma outra ampliação que eu gostaria muito de ler uma redação poética nesse sentido, de como a gente escuta o outro e de como o outro nos escuta. Essa relação, né? Será que de fato o que eu digo é o que você ouve? Será que o que você ouve é o que eu digo? É ouvir com qualidade, né? Não digo nem qualidade, mas ouvir, eu conheço um especialista que diz, ouvir sem aquela voz interna que, enquanto o outro fala, planeja para ele uma resposta. Isso aí, já está prejulgando. Já está aqui, né, pensando e elaborando. O jornalista deve conhecer muito bem essa dinâmica, né? Porque você está ouvindo, mas ao mesmo tempo você está ali pensando e organizando qual vai ser a dinâmica seguinte. Então, assim, será que nossa fala e nossa escuta, ela é de fato plena nesse sentido? Sim, porque a função do jornalista é perguntar, né? Então você faz uma pergunta, enquanto o cara está respondendo, da tua cabeça, tu já está formulando outra. E outra coisa, tem o seu ponto de vista, sua visão já estabelecida. Sua perspectiva quando de mundo. Exatamente, quando você vai para uma entrevista, enfim. Então isso com certeza reflete. Vamos aqui para o nosso segundo tema. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Quase que esse assunto aí se torna o segundo tema de hoje, hein? Quase, por pouco, quase a Elizabeth imitou aqui. Sempre, estou acostumada, todo dia. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira, entre outros textos, o projeto de lei que extingue a atenuante de penas para pessoas entre 18 e 21 anos. Pela proposta, também fica extinto o dispositivo que reduz à metade o prazo de prescrição, depois do qual o criminoso não pode ser mais punido. Ou seja, prescreveu, o cara não pode ser mais punido, pode ficar na rua e aí continua fazendo o que estava fazendo. Se o autor do crime for menos de 21 anos, o que os senhores pensam sobre essa mudança aí nesse texto do Código Penal? Eu vou devolver com a seguinte pergunta. Qual é a idade do nosso ex-presidente Lula? Qual é a idade do nosso atual presidente Michel Temer? Qual é a idade do Paulo Maluf, entre outros senhores distintos da sociedade, né, da classe política brasileira, que estão envolvidos com ilícitos, já devidamente denunciados por corrupção, exatamente, muito divulgado pela mídia. Todos eles se beneficiam diretamente dessa medida, né? E grande parte daqueles que votaram também estão nesse rol, estão ali próximos. Então, eu vejo não uma ação da bancada da bala, como aqui poderia indicar, mas eu vejo sim uma ação corporativista por parte da Câmara, do Legislativo. Te respondendo, Michel Temer tem 77 anos, Luiz Inácio Lula da Silva tem 72 anos, agora só falta o Google responder quanto tem Paulo Maluf. Maluf deve estar ali na casa dos 80. É por aí. Enfim. Outra coisa, o texto diz o seguinte, olha, os parlamentares chegaram a discutir se também seria retirado o atenuante hoje previsto em lei para pessoas com mais de 70 anos. Exatamente. Olha aí, da data da sentença. Exatamente. Hein? Então observa como é que a coisa é feita, reverendo. Então, nós temos uma sociedade com os estratos que nós conhecemos e
uma parcela majoritária dela, né, delas que estão nas áreas populares, nas áreas muito pobres, né, que a mulher tem que sair cedo de casa, deixa os filhos, o marido quando tem, né, quando assume, né, quando o marido assume a família, ele sai também, e as crianças ali, tem um que diz a hora que vai sair para a escola, que arruma, tal, mas isso, dessa forma precária, sempre vaza uma coisa aqui, outra coisa ali, tem os influenciadores, então, uma boa parcela da sociedade sempre olhou esse cuidado com o desfavorecido, com aqueles que se desviou, né, por conta da conjuntura, por conta de uma série de fatores, nós estamos sempre aí tentando cortar isso, acabar com isso, né? Como se isso fosse resolver a questão da delinquência, né? A questão desse número grande de pessoas que estão com uso de armas, e às vezes armas de grande calibre. Nós estamos, na verdade, tentando tampar o sol com a peneira, né? Nós não queremos resolver a questão de saneamento básico nas favelas, nós não queremos dar dignidade àqueles que moram nas áreas populares, nós não estamos querendo, né, que o poder público chegue até essas pessoas, né, com um tipo de educação, né, que seja acessível às pessoas, e isso, quem sabe, ganhando essa parcela para esse lado formal da sociedade, e com isso, quem sabe, mudando aí essa visão que se tem, né? O mais fácil é alterar a lei, né? Altera a lei, diminui, aumenta a imputabilidade das pessoas, né? A gente tinha aí reservado aí também a questão de 70 anos. Não, velho também tem que ir para cadeia. Não, mas o cara está quase morrendo, não importa, né? Está, bota na cadeia. Nessa sociedade repressiva, que aqueles que são os operadores de direito não se submetem a ela. Isso que é interessante, né? Porque está aí a quantidade de parlamentares, né, defraudando, trazendo prejuízo para a sociedade sem que eles sejam, né? Está aí o presidente que soltou muita grana e não aconteceu nada com ele. Agora pega o garoto que não tem chance, não tem oportunidade, e não tem ninguém dizendo assim, vamos dar uma chance para ele. Fora que a gente tem que pensar dois aspectos importantes. Primeiro aspecto, a validade desses corpos encarcerados. No mapa da violência, o relatório do Conselho Nacional de Justiça mostrou que grande parte, ou podemos dizer aí, quase 80% dos adolescentes dos jovens encarcerados são empobrecidos e negros, como o reverendo abordou aqui. E aí a gente pensa o seguinte, quando o judiciário ele opta por encarcerar, ele não opta por encarcerar entendendo que o encarceramento vai trazer alguma mudança para essas pessoas, porque já está dado que encarceramento não resolve o problema de ninguém. Afinal de contas, nós somos o terceiro país que mais encarcera pessoas. Nós éramos para ser modelo de ausência de problema. E isso não está acontecendo. Segundo, então eu tenho aí uma medida punitiva para aqueles corpos que já nasceram punidos por conta da sequela da escravização, o racismo estruturante e estrutural da nossa sociedade. Segundo, encarcerar é caro à beça. Gasta muito. Essa dinâmica de julgamento, audiência e profissional, aí você pensa... O custo mensal com cada presidiário. O custo justificado, não podemos colocar o custo com cada, porque não é esse o custo que chega para a pessoa que está lá em cumprimento de privação de liberdade. É o custo justificado. Sim, está no papel. O que dizem que gastam com aquela pessoa, né? E aí você tem toda uma dinâmica que envolve profissional, envolve recurso, envolve combustível, enfim, uma série de coisas. A construção de unidades prisionais, porque eu não sei se os senhores sabem, a julgar pelo norte do país, agora se fala muito em parceria público-privada. E pensem, as pessoas, né, os empresários, não esses que a gente vê com o nome nos processos, mas vamos pensar nos afiliados a esses que têm o nome no processo. Seria bastante interessante repor esse custo que se perdeu com as denúncias da Lava Jato, construindo unidades prisionais, senhores, para serem administradas por empresas particulares, né? Então, assim,
é um negócio bastante rentável. E quem são essas pessoas que se encarceram? São pessoas que, na maioria das vezes, a gente quer ver fora da nossa visão. A gente quer que suma da nossa frente. Por quê? A gente entende, infelizmente, nós fomos levados a isso pelo processo de organização da nossa sociedade, que tirar da nossa frente é resolver o problema. Então, a gente tem aí uma parcela que não está de brincadeira nesse negócio, que quer ganhar dinheiro e bastante dinheiro. Até porque... Já ganha, né? Por exemplo, no socioeducativo, a gente sabe que um adolescente privado de liberdade sustenta para mais de 3 alunos do ensino médio estadual no Rio de Janeiro. No orçamento justificado. Quando a gente vai nas unidades, a gente vê que não é isso que acontece. Mas a gente sabe que essa é uma realidade no estado do Rio. E aí a gente tem uma resposta rentável, que é o encarceramento e a parceria público-privada na administração das unidades prisionais. E, por outro lado, a gente tem o racismo estrutural e estruturante fazendo o quê? Achatando os corpos que, como o reverendo falou, já são achatados. Massacrando as pessoas que já são massacradas. Por quê? Se nós tivermos, claro, nós temos as exceções, né, como o jornal faz questão de colocar, né, nós temos jovens que se envolvem com o tráfico de drogas na Barra da Tijuca, no Leblon, no Leme, considerando o contexto aqui do Rio de Janeiro, mas a grande maioria é traficante na linguagem da mídia. A grande maioria é bandido. E você vai olhar essas pessoas, são pessoas que tiveram uma série de negações de direitos básicos. Não justifica? Não justifica, mas ajuda a entender. Ajuda a entender o caminho que se tomou na vida. E aí, como é que o Estado responde a isso? Ele vai responder da forma mais difícil, que é investindo em educação, direitos básicos e tudo mais? Não, ele vai responder com encarceramento. Coloca na masmorra, né? Que são as verdadeiras prisões nossas, são masmorras. Que é muito mais rentável e que agrava muitíssimo a dinâmica da violência na nossa sociedade. Bom, Elizabeth, olha só, tá na hora do intervalo, eu não tenho nem tempo para isso, para fazer o contraponto aqui, para contrabalancear, para levantar o debate, eu não tenho nem tempo para isso, mas eu vou fazer de forma sintática para ver onde é que vai dar aqui. Estou bem em cima do intervalo, tá? Faz o seguinte, vamos para o intervalo, na volta eu faço contraponto, que é melhor, para não atrasar aqui, pode ser? Pode Tudo ser. bem? Então, bora. A toda hora com você, Rádio Relógio. Papo afiado. Conversa boa. Conversa boa no seu fim de tarde, a última parte do nosso Papo Afiado. Deixa eu levantar aqui o debate. No bloco anterior, a gente fechou aqui falando sobre as condições porque lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, foi discutido e aprovado um texto lá para, digamos, não a reforma, mas alguns pontos do texto do Código Penal. E aí fechamos aqui a primeira parte, eu querendo levantar o debate. Então, voltei aqui com o bloco e eu quero levantar esse debate. A Elizabeth falou e tal, que as condições são degradantes, desfavoráveis para o pobre, preto, e que mais, hein, Elizabeth? Empobrecidos, vítima da escravização e por aí vai. Mas, Elizabeth, vamos falar de forma clara. Eu não vou rebuscar aqui termos, não. Vou ser de forma direta, até porque o tempo não me permite mais do que isso. A questão é o seguinte, camarada vai lá, tudo bem, ele é desfavorido na questão social, questão econômica, a família dele é de outro, desfavorecida, mas aí o cara vai envereda para o lado do crime. E aí o camarada vai e mata um pai de família e tal. O que vai fazer com esse cara? Vai soltar o cara? Vai tratar bem o camarada ali? Pô, ele matou um pai. E aí, matou um trabalhador. O que eu fizer com ele? Vai trazer a vida desse pai de família claro trabalhador de volta? Claro que não vai fazer, mas vai fazer o quê? Vai soltar? Então, mas tem outro detalhe, tem um meio termo, né? Há algumas pessoas que ainda são recuperáveis e eles são ignorados também. Sim. Né? Vamos botar na carpintaria, vamos botar aqui, quem sabe, né? Porque até ele ser atendido pelo processo judicial, pode demorar 4 anos, 5 anos, o cara tá lá preso sem ter chegado diante de juiz, né? E talvez essa pessoa, não vou dizer que é todo mundo, né? Mas uma boa parcela ainda é recuperável. Agora, quanto mais ele se afundar, aí fica realmente irrecuperável. Eu também, assim, eu entendo que o país também, na sua forma estrutural, não favorece aquele que é ex-presidiário. O camarada chega, quando tem a notícia, a empresa, quando tem a notícia que o cara é ex-presidiário, o cara é excluído automaticamente. É um carimbo, né? É um carimbo.
eterno ali. É uma cicatriz pro resto da vida. Eu entendo perfeitamente isso. Mas o que eu quero levantar o debate é o seguinte, e aí, vai fazer o quê? Tudo bem, os presídios estão lotados e tal. E a gente vai fazer o quê? Vai soltar todo mundo só por conta disso? Então, Flávio Sena, entendo o seu anseio. Não é anseio, é pensamento. Quem tem resposta rápida, né, instantânea, como macarrão, miojo, é aquele candidato que quer ganhar seu voto em 2018. Sim. Não existe. Nós criamos o problema do superencarceramento. Nós criamos o problema das relações pautadas pelo racismo enquanto sociedade. Então agora nós teremos que nos sentar e pensar como nós vamos fazer. O pressuposto que eu tenho é: encarceramento é uma medida cara e que não surte efeito. Pelo contrário. Então, eu penso que a gente tem que pensar outras formas. Primeiro, você citou um caso de homicídio. Como foi que aquela arma chegou para aquela pessoa? Essa arma tem um registro. Sim. Se essa pessoa não tem porte para andar com esta arma, como é que essa arma chegou a esta pessoa? Começa um primeiro pressuposto. Segundo, a tratativa da punição, como você colocou, matou um pai de família, o que não extingue o fato dessa pessoa também ser pai de família. Sim. Né? É desnaturado, mas não necessariamente, pode ser um ótimo pai. Eu não vou sair por aí assaltando Chico ninguém. Buarque, na música Meu Guri, deu o retrato de um filho excelente. Contudo, então, colocada essa questão, o fato de eu punir essa pessoa vai amenizar o que aconteceu? Vai tratar as pessoas que sofreram a perda familiar na perda familiar? Essas pessoas tiveram oportunidade de falar sobre isso? Ou isso se tornou um problema do judiciário, que o judiciário, junto com a polícia, resolvem no lugar da vítima? Ou da família da vítima? As pessoas envolvidas. Houve o caso de uma prisão no norte do país, que os presos eram tratados a partir de tratamentos holísticos, que contemplavam não só escuta terapêutica, como massagem. A quantidade de ódio da família daquelas pessoas que viram aqueles presos serem tratados dessa forma, mesmo tendo mais de 10 anos que o homicídio, que era um caso de homicídio também, havia ocorrido, não tinha alterado em um milímetro. Então, isso deixa nítido pra gente que não é a punição à pessoa que comete crime que vai nos reparar. Então, eu penso que ao invés de pensar punição, se eu tivesse que dar um indício, a gente precisa pensar em reparação. De que forma? De que forma, e aí nós temos que ouvir as partes. De que forma essas pessoas podem ser reparadas pelo que aconteceu? Eu penso que não dá para passar para isso que você colocou como vamos soltar todo mundo. Eu não vejo isso como uma coisa que vai ser eficiente na nossa sociedade. Contudo, também penso que o encarceramento não é. Mas a justiça ela não existe para ser exercida. E a reclusão é uma forma de justiça. Isso está previsto em lei. É uma forma de cumprimento da lei. Então, eu vou te responder como se eu fosse elaboradora da redação do Enem. Simbora. Quais são os nossos desafios enquanto sociedade para a execução da justiça? É justo? Quais os nossos desafios? Primeiro, rever as leis. É um dos critérios, rever as leis. Aplicar a lei não é ser justo. Sim, mas tem que aplicar a lei, A lei ela tem que ser aplicada. A lei ela foi criada dentro de um argumento, dentro de critérios, e a lei ela tem que se estabelecer. Agora, eu entendo que tem que ser estabelecida para todo mundo. É bem verdade que o camarada vai lá, comete um crime, que é no caso lá dos delatores da JBS. Olha os caras, não, tudo bem, os caras cometeram um crime que, se você for ver na ponta do lápis, rende para cada um dos dois irmãos ali 200 anos. Mas os caras estão na rua por conta de delação premiada. Mas, na verdade, já se descobriu que teve um apoio aí. Dando rolê na Quinta Avenida. Tá me entendendo? Então, agora, mas por conta disso, eu não posso dizer que a lei não tem que ser exercida. A lei ela tem que ser exercida para todos. E aí? Senão a gente cai numa barbárie. Senão cai numa barbárie. Não, esse aqui não vai ser punido porque ele tem grana. Não, esse aqui não vai ser punido porque ele é pobre. Não, isso não existe. A gente vive nessa barbárie. Sim. Há uma moça presa no complexo de Bangu nesse momento
por causa de uma lâmpada e uma caixa e um pacote de biscoito. Isso é um absurdo. E a Adriana Anselmo está em casa, maravilhosa. Isso é um absurdo. No WhatsApp a essa hora. São distorções que com certeza então, a gente assim, tem não que é o pensar. cumprimento da lei que está nos tirando da barbárie. Por isso que eu penso que a gente precisa mudar o nosso viés de pensamento. Nós precisamos pensar em reparação. Nós precisamos pensar em equidade. Porque o simples cumprimento da lei está nos dando uma massa incontável de pessoas submetidas à tortura, que não têm condições de voltar para o mercado de trabalho depois desse período, e que uma hora isso vai explodir na nossa cabeça, porque está se avolumando cada vez mais. E não está resolvendo a diminuição da violência na sociedade. Mas você não concorda comigo que tem gente que não está sofrendo as duras penas da lei porque está, digamos, passando à direita, à parte porque tem grana, esse cara não está sofrendo, e aí eu falo dos delatores e por aí vai, só para a gente entender. Então tem gente que não está, digamos, sob júdice, sob pena, porque tem grana. Mas em contrapartida também tem gente que está não só sendo penalizada, mas está passando dos limites. Aí eu entendo o que você está dizendo. O camarada está preso, pronto, é o que a lei diz. Só que o cara chega lá, passa por tortura. Opa, a lei não diz isso aí. Então é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Tem gente que era para ser punida e não está sendo punida. E tem gente que não está sendo punida, ela está sendo torturada. Tem uma outra expressão que eu acho que também é um indicativo de caminho para nós. Controle social. Quantos de nós se preocupa em saber qual o orçamento estadual destinado às pessoas privadas de liberdade e como esse orçamento está sendo executado? Qual foi a última vez que dos púlpitos a que nós participamos, boa parte de nós, não sei se todos, nós ouvimos falar de controle social? Nós ouvimos falar em ambiente bíblico que resplandeçais como filhos da luz no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, eu acho que são indicativos de caminho para um problema que nos acompanha enquanto nação. Nosso país foi gestado como cadeia. O Brasil era opção para os portugueses que iam para a cadeia, então a opção era ou vai para a cadeia ou vai para o Brasil, e aí isso se constituiu conosco enquanto nação. A sequela da escravização, do tráfico de pessoas africanas trazidas a forças para o território nacional, agravou isso. Então a gente precisa parar e refletir e pensar. Mas eu penso que não dá para refletir e pensar pelos pressupostos que temos agora. Porque esses não estão dando resposta para nós. Flávio, eu sugiro um programa especial sobre isso aí, produção. Claro que tem. Que se dá pano pra manga, eu falei, por isso que eu não quis levantar, por conta do intervalo. Acabei me tornando debatedor também, vai ser mediador. Bom, chegamos ao final, melhor acabar logo aqui, senão vou virar um quarto debatedor aqui. Muito obrigado, reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado, fica aqui também o meu convite. Se você passa por Coelho da Rocha, perto da estação, Igreja Metodista, terça, quinta, domingo pela manhã, domingo à noite, nós temos atividade. Vai ser um prazer receber o nosso ouvinte. Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace, muito obrigado. Prazer estar aqui de volta, espero estar em breve aqui com vocês de novo. Faço convite, campanhas de fé do missionário R.R. Soares, aqui na Rádio Relógio e nas redes sociais do missionário. Você acompanha amanhã em Belo Horizonte em 3 horários, às 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Com certeza, muita bênção na sua vida e da sua família. Elizabeth Guimarães, pedagoga, educadora popular, integrante do coletivo Pretas Cristãs da Resistência e mobilizadora na Casa Mãe e Mulher. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todas e todos e o desafio, de sempre. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Valeu, ouvintes da Rádio Relógio, obrigado pela audiência em mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde.